venho aqui publicamente divulgar minha opinião. Para mim, Renato, o Cruzeiro deveria demitir o CEO Alexandre Matos, que até agora investiu 200 milhões de reais no futebol do Cruzeiro. E eu tô falando isso aí de valor de transferência, luvas, altos salários, folha salarial na casa de 20 milhões de reais para que a equipe do Cruzeiro seja totalmente desequilibrada, fraca fisicamente e que tenha um desempenho pífio dentro de campo. A gente viu, o próprio Leonardo Jardim já falou, a equipe do Cruzeiro é desequilibrada. E o cara, com 200 milhões de reais, apresenta somente isso. Se um jogador de futebol não desempenha, ele é demitido. Se um treinador não desempenha, é demitido. Se um preparador físico não desempenha, ele também é demitido. Se o Alexandre Matos não está entregando bem, não está agradando o torcedor, deveria também ser demitido. E este é um dos assuntos mais comentados internamente no Cruzeiro. A demissão do treinador Leonardo Jardim está descartada, mas a pressão em cima do Alexandre Matos continua. E sinceramente, qualquer um faz um trabalho melhor do que o Matos tem feito no Cruzeiro desde que chegou. Só para você ter ideia, o Ronaldo, com todos os problemas do mundo, tinha uma equipe que pelo menos era barata. E eu falo mais, a equipe do Ronaldo entregava mais do que o atual Cruzeiro. A equipe do Ronaldo, quando estava ali com a gestão anterior, estava em sexto, sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. E desde a chegada da Alexandre Matos, parece que o Cruzeiro regrediu. As contratações não desenvolveram. Os vencimentos foram realmente muito altos. E eu vou até lembrar aqui para vocês que para quem acompanha o nosso canal sabe, eu sempre critiquei os valores das negociações que eram feitas pelo Alexandre Matos. Quando o Dudu foi contratado, eu falei, legal, mas 4 anos de contrato para o Dudu é absurdo. É absurdo pagar. É gestão temerária, é irresponsabilidade financeira oferecer um contrato de 4 anos para um jogador que não vinha desempenhando nas últimas temporadas um bom futebol. E você viu na entrevista, Dudu chega e fala, olha, eu não sei o porquê do treinador ter me tirado para o banco de reservas. Eu tava vivendo um bom momento. Pô, se aquilo ali é o bom momento do Dudu, imagina então o momento ruim. Se o Dudu foi para a reserva, é porque ele não vinha agradando o treinador do Cruzeiro. Tem que criticar, tem que cobrar Alexandre Matos, principal responsável pelo futebol do Cruzeiro. E alguém tem que se responsabilizar pelo momento atual. Isso aí não pode ficar da maneira que está. Eu vou colocar, família, agora aqui na tela para vocês, as falas do jornalista Jorge Nicola, que até conversou com pessoas ligadas ao Cruzeiro, que trouxe detalhes de reuniões que vão acontecer nos próximos dias para ter, uma mudança de rota interna na Toca da Raposa. Eu vou colocar agora, só que antes eu peço para vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as falas do Jorge Nicola. Hora de falar sobre o Cruzeiro em crise total e absoluta, especialmente depois de mais uma derrota na Sul-Americana, tropeço por 2-1 contra o Palestino no Chile. São 3 jogos e 3 derrotas, praticamente sem chance de brigar por classificação para a próxima fase. A grande pergunta que fica é, vai haver dispensa, demissão, afastamento, ida para o banco de reservas? Fiz essa pergunta para uma pessoa do Cruzeiro na manhã dessa sexta-feira e posso garantir que ainda não há uma decisão tomada. Ao longo da sexta, uma série de reuniões devem acontecer para debater sobre os temas. Dá para cravar que a dispensa de Leonardo Jardim está descartada. O dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, entende que o técnico português encontrou um jeito para o time jogar, mesmo levando em consideração que a derrota para o Red Bull Bragantino deu uma esfriada depois daquela vitória por 3-0 contra o Bahia.
time que enfrentou o Palestino na noite dessa quinta-feira pela Sul-Americana, completamente diferente da equipe que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Não se descarta a possibilidade de o Cássio virar reserva, até porque o entendimento dentro do Cruzeiro é de que o Cássio tem falhado muito mais do que deveria. Ele teve culpa, pelo menos no segundo gol do Palestino, e já havia falhado em outros lances. A demissão do CEO do clube, Alexandre Matos, segue em pauta. Em relação ao afastamento de jogadores, isso vai ser debatido internamente e se houver uma conclusão positiva, a gente pode noticiar ao longo do dia a saída temporária de atletas do time principal. E olha só, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu vou colocar na tela as falas do Fernando Diniz, que participou ali de uma entrevista para a galera do GE, para a galera do Sport TV, onde ele fala sobre sua saída do Cruzeiro. Ele até fala, olha, no Cruzeiro nós nunca tivemos um grande momento. Todas as equipes treinadas pelo Fernando Diniz teve pelo menos um grande momento, onde eles conseguiam uma sequência de vitórias, onde eles conseguiam desempenhar um futebol muito bem, mas o próprio Fernando Diniz falou, olha, foi a primeira vez na minha carreira que uma situação dessa aconteceu e que ele tinha também um pensamento muito diferente da diretoria atual do Cruzeiro. E aí eu falo para vocês, como é que um presidente e um diretor de futebol vai no mercado, contrata um treinador que deixa claro que suas ideias são bem diferentes do que eles querem. Eles querem resultado imediato. E o Fernando Diniz não acredita nisso. Acredita em um projeto a longo prazo, acredita ali em mudar o jogador, tanto na questão física, técnica e também psicológica. Então tem que dar tempo ao Diniz. E o trabalho de Diniz foi o pior da sua carreira. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês as falas de Diniz, que comenta, né? Por que ele não deu certo no Cruzeiro. E nem quem é talentoso e quem é bom. Você só é bom e só é talentoso se você ganhar o jogo. Isso que eu falo com você, o negócio da vitória, talvez esteja mais claro agora para falar daquilo que eu queria falar na outra. Às vezes associa que você não valoriza tanta vitória. Não, isso é perder. Quem ganha desse jeito é perder, não é ganhar isso para mim. O cara não sabe nem porque ele está ganhando, porque ele não sabe o que é bom. Quem trabalha no futebol que precisa entregar coisa melhor para a torcida. O cara pode te xingar, tem hora que você vai ser xingado, que você vai ridicularizado, que você vai ser quase que humilhado. Mas você tem que aguentar para você fazer o certo, você tem que saber o que é o certo, reconhecer o que é bom. A gente não reconhece o que é bom. Como é que você pode, assim, aí você vai chegar aí, tudo bem, eu fiquei no Cruzeiro, aí deu uma semana de campeonato, eu estava fora. E isso acontece com os outros também aí. Aí começa o Campeonato Brasileiro, tem uma rodada, aí o cara, aí você demite, não tem racionalidade. Para mim é meio inconcebível, um trabalho que para mim não funciona. Então no Cruzeiro não funcionaria comigo. Porque existe uma diferença muito grande daquilo que eu penso e das pessoas, talvez estejam por cima de mim, pensam. Não dá para você chegar numa, que eu falei naquele dia na entrevista, numa quinta-feira você fala assim, tá tudo certo, nós empatamos o jogo lá contra o Grêmio, jogamos muito melhor que o Grêmio, mas não ganhou o jogo, ficou 1-1. Então o Cruzeiro ele não ia, assim, jogou para ganhar de 3, 4 e empatou 1-1 o jogo. Eu falei, não, mas é isso mesmo, isso aqui vai dar certo, ou numa quinta-feira. Aí passa assim, 2 jogos, aí na outra quinta-feira já mudou tudo. Eu falei, não, mas não dá, então você, é aquilo que eu luto a minha vida inteira contra. E não é, o cara não te enxerga, as pessoas não te enxergam no futebol quase. As pessoas só enxergam o resultado final do jogo. E aí os comentadores do placar final do jogo. Então a gente não consegue reconhecer quem é ético, quem trabalha. No Cruzeiro não aconteceu. No Cruzeiro não teve nenhum momento brilhante. Nenhum. Todo lugar que eu fui, desde a minha carreira, teve pelo menos um momento brilhante de ganhar 4, 5 jogos seguidos, de fazer 2 goleadas. No Cruzeiro, assim, era muito trabalho, trabalhei muita coisa, muito, e o time às vezes jogava bem, não ganhava, aí não gerava, as vitórias sempre geram um pouco mais de confiança, então foi um trabalho que ficou meio estagnado. No fundo, naquele momento ali, foi uma luta para permanecer, né? Foi assim, eu falei o que eu queria, mas eu expus muito claramente as coisas que eu achava que eram equivocadas, e que eu acho que no futebol a gente adoece e padece desse mal. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço,
fica com Deus e até a próxima. Fui!